Hoje nós vamos mostrar o terceiro episódio da série sobre o esporte olímpico no Brasil. Nos episódios anteriores mostramos que nada mais, nada menos que 98% do investimento feito vem de dinheiro público. E a diminuição deste investimento já afeta a vida e o desempenho dos atletas. Marcos, o show agora olha para as instituições que comandam o nosso esporte, as confederações. Você sabia que há presidentes que estão há quase 30 anos no poder? O mundo do esporte gira muito em torno da noção de tempo. Os centésimos de segundo para um recorde nas piscinas, nas pistas, no tempo que falta para o jogo acabar, no pedido de tempo de um técnico para dar uma instrução. Segundos, minutos, horas ou até os anos de carreira fazem parte do universo dos atletas. Mas existe uma outra medida de tempo que só vale para dirigentes: décadas. A vida deles é em super slow. Aquelas imagens lentas que podem ter uma desvantagem. Se pode ver muito melhor os erros. E no caso das confederações, tem muito para se ver. Se você fizer uma breve pesquisa com as confederações, você vai ver há quanto tempo as mesmas confederações são dirigidas pelas mesmas pessoas. A mudança desse modelo, Marcos, em respeito a todos nós, em respeito ao dinheiro público, é para já. Nossos veteranos dirigentes têm, obviamente, qualidades, assim como defeitos. Mas vários se destacam por essa capacidade de não largar o osso. Algumas confederações acabam virando feudos particulares. Chapas únicas, eleições por aclamação, reeleições. É como se os tempos plurais da democracia não tivessem chegado. Carlos Prost, do triatlo, e Vicente Blumenschein, do tiro com arco, já estão no poder há 18 anos. Alaor Azevedo é presidente da Confederação de Tênis de Mesa há 22. João Tomazini Schwertner comanda a canoagem há 28 anos, assim como Manuel Luiz Oliveira faz no handebol. E o recordista nessa maratona do poder é Coaraci Nunes, há 29 anos, desde 1988, presidente da CBDA, a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. Na semana passada, uma decisão judicial ordenou o afastamento de toda a direção da CBDA, com o argumento de que o mandato de Coaraci terminou no dia 9 de março. Boa noite, Rio! A longevidade dos presidentes de confederações vem de cima. Carlos Arthur Nussmann é presidente do Comitê Olímpico do Brasil há 22 anos. Reeleito para o 6º mandato, completará 26 anos no cargo. Antes, comandou a Confederação de Vôlei por 21 anos. Décadas na Confederação de Vôlei, décadas no COB, a apoteose de sediar os Jogos Olímpicos e discursar para um planeta. Hora de sair por cima? Só mais um pouquinho. Alguns motivos me fizeram continuar. O primeiro é que eu acho que eu tenho que entregar o relatório final dos Jogos e terminar a prestação de contas. Eu acho que isso é um dever. Um outro ponto, eu adoro desafios. E eu acho que o desafio de começar essa nova era para o esporte brasileiro, eu gostaria de estar junto dela. Essa realidade vai mudar porque uma nova lei restringiu em um mandato e mais uma reeleição os limites dessa permanência na presidência de uma entidade desportiva. Já era tempo. Mas, ao mesmo tempo, mudar por mudar não tem sentido. A experiência tem muito valor. O problema é quando cada confederação vira um clubinho que limita a entrada de gente nova com novas ideias. Hoje, na verdade, são meio que clubes fechados, né? Uma confederação brasileira precisa ter apenas três federações, ou seja, uma federação de um estado, São Paulo, Rio e Minas, monta-se uma confederação. Ou seja, com 2 votos, eu poderia ser o presidente da confederação de um esporte olímpico ou não olímpico. Posso ser candidato a presidente do Brasil, se um partido me indicar, mas que eu não consigo ser presidente de uma confederação, em muitas delas, né? Algumas talvez sim, mas na maioria eu tenho que ter sido presidente de federação, tenho que ser indicado. Porque é fácil se observar como os grandes ídolos do esporte brasileiro, de uma maneira geral, não se envolvem com as confederações das modalidades que fizeram deles destaques mundiais. Razões à parte, esse desperdício causa um enorme prejuízo para o nosso esporte.
Para quem se acostumou a receber dinheiro público, são tempos difíceis. O que jorrava, hoje vive um racionamento. Por exemplo, a Confederação de Tênis de Mesa perdeu tanto do seu orçamento que está tendo que sacrificar justamente a garotada que poderia despontar como futuros campeões. Já nas equipes de menores, aí vamos dizer, equipes infantis e juvenis, aí realmente é uma desgraça, porque eu tenho pago 10, 12, 13 eventos todo ano e esse ano não vou pagar nenhum. São muitos esportes onde o planejamento está tendo que se adaptar a esses novos, magros tempos. E como bolinhas, todos vão ter que ir de um lado para o outro para arrumar dinheiro. Sem ter mais que desempenhar o papel de anfitrião, tudo de certa forma vai ter que recomeçar do zero, até para evitar velhos problemas. Parcerias antigas foram abaladas por escândalos em que quase houve um divórcio. Aconteceu com o vôlei, uma confederação que chegou a ser vista, como dizem por aí, como diferenciada. E onde, de acordo com o relatório da Controladoria Geral da União, de 2014, houve casos de favorecimento e licitações viciadas. Assim que saíram as denúncias, o Banco do Brasil imediatamente pediu explicações para a Confederação, analisou tudo o que foi dito, tanto pela imprensa quanto as informações da Confederação, se posicionou imediatamente e chegou a suspender o patrocínio por mais de 6 meses. O Banco do Brasil entendeu que naquele momento era muito complicado desassistir o esporte, que isso seria um desserviço. Largar o vôlei seria um desserviço. Quem viu tudo isso tão de perto mostra uma diplomacia de quem não quer ferir o prato onde comeu. Mas, ao mesmo tempo, aponta motivos para a iniciativa privada relutar em se envolver com o esporte. Como já mostramos nas 2 primeiras reportagens da série, 98% de todo o investimento no esporte olímpico brasileiro vem de dinheiro público e apenas 2% saem de recursos particulares. Tivemos algumas experiências recentes que certamente geraram, inclusive, alguns abalos, né, em parcerias sólidas e duradouras, né, em função de gestões pouco sérias ou sobre as quais recaem dúvidas, né, bastante consistentes. São bem mais do que dúvidas. O TCU, o Tribunal de Contas da União, divulgou em dezembro um relatório onde analisou algumas contas de 13 dessas entidades. 10 confederações, mais o COB, o Comitê Paralímpico e a Confederação de Clubes. Em apenas uma, não se pôde enxergar irregularidades, da confederação para deficientes visuais. Em todas as demais, o TCU encontrou erros graves. E para quem tem a missão de proteger o dinheiro público, a disposição é clara. Isso não vai ficar assim, não. O tribunal avalia a possível responsabilização de dirigentes por práticas irregulares e, inclusive, para devolução de recursos públicos que foram ou desviados ou que não se comprovou a sua real utilização. O TCU encontrou indícios de práticas erradas e ilegais, como superfaturamento, fraudes em balanços, desvios e licitações suspeitas. Existem vários exemplos de má gestão e de dirigentes sem credibilidade. E a desorganização, muitas vezes, abre a porta para a corrupção, grande e pequena. Mas se existem razões para suspeitas, existem também razões para se ter esperança. Várias confederações estão se adaptando bem aos novos tempos. Veja o exemplo do rugby, um esporte que voltou a ser olímpico no Rio, que não tinha nenhuma tradição no Brasil. Pois partindo do zero, e hoje usando a experiência de um argentino radicado no Brasil há anos, foi se construir um modelo que agora caminha sozinho. Hoje, 18 marcas têm parceria com a Confederação de Rugby. Imaginar um patrocínio de grandes empresas era algo que parecia utópico, mas a gente conseguiu os primeiros apoios graças a demonstrar que tínhamos uma governança 100% profissional e muito transparente. Na última reportagem da série, ideias de um debate sobre o futuro, possíveis soluções para a gestão do esporte brasileiro. O atleta tem que votar, o treinador tem que votar, as federações votam, mas tem que ter igualdade. Você tem que ter regras abertas e transparentes para você evoluir. A base é o principal. Igual você vai construir um prédio, primeiro você tem que ter um projeto, depois você tem que construir o alicerce. Se você começar pelo acabamento, praticamente em 1, 2 anos vai ruir tudo. Não tem dinheiro, a gente tem que levantar da cadeira e ir atrás
buscar parceiros, mostrar, sabe? O dinheiro não cai no seu colo.